longa temporada de férias em Balneário Camboriú. A gestação de minha mãe estava em 7 meses e as dores começaram. Contrações daqui, contrações dali, contrações que iam ficando mais fortes e frequentes, e até que no dia 5 de fevereiro de 1984, no Hospital Santa Inês, veio ao mundo aquele que, se fosse menina, iria se chamar Jaciara Ariane. Mas não, chegou o cara, chegou o menino lindo, chegou o nosso Jedi. Seu nome foi inspirado no filme sucesso da época e sucesso de sempre, Guerra nas Estrelas, que é escrito com G, mas como na família tem mais de 30 J's, com ele não poderia ser diferente. O nosso Jedi virou Jedi com J, ao invés de Jedi com G no filme Guerra nas Estrelas. Essa tradição dos nomes iniciados com a letra J começou com a minha avó Guilhermina, que era fã da letra J. Era fã. Tanto que costumávamos brincar, né? Era tão fã de um J que, olha, teve o Jurandir, meu pai, Jair, Jairo, Juraci, Jussara, os netos, Jadel, o Jedi, Jaqueline, Janaína, Jean, Jorge, Júlio, Jonathan, Jéssica, isso para citar alguns, todos com a letra J. A minha avó Guilhermina era fã dessa letra J. Filho, neto, tudo tinha que começar com J. Mas vamos então para o nascimento do meu irmão Jedi. O dia mais feliz de nossas vidas e também o mais complicado de todos. Minha mãe deu à luz ao Jedi sob os cuidados e os olhos atentos de outro grande médico, Dr. José Roberto Espósito, que até hoje é muito querido por nós e por muitos lá pelos lados do litoral catarinense. Quando digo complicado, estou me referindo ao momento, ao pós-parto, onde minha mãe, ainda em transe, e quem sabe até tomada pela chamada depressão pós-parto, recebeu assim como nós todos da família recebemos, a visita do médico, que queria falar e esclarecer algumas coisas sobre o meu irmão Jedi, sobre o bebê que havia acabado de nascer. Estávamos todos ansiosos. E o que você tem para nos falar, doutor? Fale. Queremos o nosso bebê aqui nos nossos braços. Queremos o nosso bebê aqui no nosso colo. Nisso, o pediatra que ajudara no parto, eu não me lembro o nome dele, não me lembro mesmo, me esqueci do nome dele, entrou no quarto e era ele que então nos daria o aval sobre a nossa mais nova aquisição, entre aspas, aquisição, o presente mais lindo e mais esperado de nossas vidas, o cisquinho da enchente, o cisquinho da enchente. Mas ele, o pediatra, não era como o doutor José Roberto Espósito. Infelizmente, o pediatra, ele foi, sinceramente, desculpe a expressão, ele foi meio espírito de porco. Ele foi insensível. Esse pediatra, então, entrou no quarto e o doutor disse, olha, quem vai falar melhor é o pediatra. Então o pediatra veio e com a minha mãe ainda meio zonza, ainda meio assim, porque ela estava ainda sob o efeito ainda da anestesia, né? E diante do meu pai e diante de mim mesmo e do meu tio Turco, saudade dele, era o tio mais querido de todos, o tio Turco. Sem titubear, o pediatra metralhou a seguinte frase: eu vou ser direto. Olha, vocês me desculpem, mas eu não sou de muitos rodeios. O seu filho, olhando para o meu pai e para minha mãe, nasceu com síndrome de Down. Ou seja, ele será um eterno dependente.
Ele terá várias convulsões por dia. Ele não vai falar. Ele não vai caminhar. E ele poderá ser todo torto. E a expectativa da vida dele cabe. Resista a esses primeiros 30 dias de incubadora, a expectativa de vida será de 8 a 12 anos. Não mais. É um lindo menino. Porém, com todas essas limitações. E é o que eu tenho para falar para vocês. Me desculpem ter sido direto, mas pelo menos vocês sabem a verdade. Foi nesta hora, minha mãe, que já estava mais morta que viva devido a todo o trabalho de parto e ainda com os efeitos ainda da anestesia, que estava passando, sabe, a anestesia, ela desmaiou. Ela desmaiou. Meu pai ruborizado, nessa hora ele amarelou. Ele amarelou. Eu não entendi direito aquilo que o médico tinha falado, devido à minha pouca idade na época. Mas lembro bem a sensação de ter sentido minhas pernas bambearem. E o meu tio Turco, como a gente chamava ele tio Turco, forte, porém também emocionado, ao ver aquela cena, a minha mãe desmaiando, o meu pai ficando amarelo, ele tal como um bicho enfurecido, com a atitude, vamos dizer assim, antiprofissional daquele médico pediatra, deu um salto e voou sobre a cama e grudou o médico na parede, cobrando uma justificativa para tal atitude. Sabe, alguns enfermeiros, inclusive interviram e tentaram acalmar os ânimos, serenar a situação. Foi um baque na vida de todo mundo que estava ali. Olha, o seu filho, ele é portador da síndrome de Down. Vai ser um eterno dependente. Ele terá várias convulsões por dia. Ele não vai falar, ele não vai caminhar, ele poderá ser todo torto. E a expectativa de vida dele, caso resista a esses primeiros 30 dias de incubadora, será de 8 a 12 anos. No mais, é um menino bonito, porém, com todas essas limitações. Meu tio, o Turco, ele tão enfurecido que ele pegou o médico e encostou na parede, sabe? E cobrando que se isso era maneira de falar uma coisa, se isso era a maneira, tá lá a minha mãe desmaiada, meu pai amarelo, sabe? Eu ali assistindo, passado o susto da surpresa da notícia, procuramos nos conformar com mais essa invertida que a vida havia nos pregado. Primeiro foi a perda de tudo que tínhamos pela enchente. Aí depois veio a felicidade, a alegria da gravidez da minha mãe, que a gente dizia que era um cisquinho da enchente. E agora, diante da felicidade que sentíamos pelo nascimento do bebê, vem o médico e nos dá essa porrada. Minha mãe, ao acordar, ainda no auge da depressão pós-parto, chorava e pedia para o meu pai que ele não mostrasse o seu bebê, que ele não mostrasse o seu fruto a ela. Chegou a verbalizar algo como: seria menos dolorido se fosse jogado no mar. Ela falou isso, ela estava meio ainda grogue, desmaiou, tal, efeito de depressão pós-parto. Ela falou: olha, seria menos dolorido se fosse jogado no mar. Exatamente, jogado no mar. Afinal, as expectativas médicas que o pediatra falou eram as piores. Segundo o médico pediatra, e aos olhos de uma mãe em estado depressivo pós-parto, essa situação não tinha volta, era irreversível. Se passasse os 30 dias, duraria no máximo entre 8 a 12 anos. Meu pai, meu tio Turco e eu fomos até o berçário para conhecer o nosso presente incompleto, defeituoso, mal feito e mal acabado. Fomos lá nós três. E mamãe no quarto chorando. E eis que quando chegamos lá na incubadora, nos deparamos com o Jedi pela primeira vez. E contrariando aquilo
que acabávamos de ouvir daquele pediatra, e contrariando aquilo que nós tínhamos imaginado de como era a criança, nós vimos a criança mais linda do mundo. Sinceramente, quem ouviu o pediatra falando e quem estava ali, meu tio quase, sei lá, agrediu o pediatra e tal, então a gente já foi pronto para o berçário, para o incubador, para ver uma criança toda cheia de problema. E quando vimos, era linda, era maravilhosa, era a mais linda do mundo. A cabeça estava enfaixada, sim, porque a moleira era como uma gelatina. Então eles tiveram que enfaixar a cabeça para que a moleirinha do neném ficasse protegida. Mas mesmo assim, com aquela faixa, não deixava de ser lindo, mas lindo de verdade. Batizamos tal cena de desastrinho de avião. As unhas do bebê pareciam ter sido feitas por uma manicure, então compridinhas e perfeitas. Logo suas mãozinhas eram curtinhas e arredondadas, os olhinhos puxadinhos, mas era lindo demais, era muito lindo. E agora, o que fazer? Durante os próximos 30 dias, para amenizar a dor de mamãe, fomos para o Pontal Norte, um lugar lindo, em frente à orla de Balneário Camboriú. Era um lugar rústico, ainda naquela época. E lá depositávamos nossas orações 2 vezes por dia, pedindo que Deus refizesse com suas bênçãos a sua própria obra. Porque era muito linda para ser desperdiçada aquela obra. Então nós orávamos e pedíamos, Senhor, sabe, Senhor, refaça o que o Senhor achar importante e necessário. A sua obra é muito bonita. Refaça suas bênçãos, a sua própria obra, Senhor. É muito linda para ser desperdiçada ou não ser lapidada. Então a luta começou. Minha mãe saiu daquela depressão pós-parto, foi melhorando. E depois que ficou em sã consciência, se apaixonou e perdidamente. Assim como meu pai, e eu também, por esse anjo lindo, Jedi. Ele chegou a pesar 800 gramas no hospital, mas Deus proveu. E juntos vencemos a saída do Jedi do hospital. Estávamos confiantes de que agora a vida pudesse sorrir para nós. A viagem de Balneário Camboriú para Caçador foi uma viagem extremamente intensa. E ficamos muito apreensivos, porque ele era muito pequeno e leve, com apenas 800 gramas. Então ficava a dúvida, será que o Jedi vai chegar bem? Chegaria a Caçador com vida ou não? Até a vendedora de frutas e a benzedeira da Serra da Santa, que nós chegamos a conhecer em Camboriú, só acreditaram que ele havia chegado com vida ao seu destino nas férias do próximo ano, quando fomos visitá-la e ela nos recebeu surpresa e chorando de emoção da criança. Olha, nós tínhamos dúvidas se ela ia chegar com saúde, nós tínhamos dúvidas se ela ia chegar viva. A benzedeira, a vendedora de frutas e a benzedeira da Serra da Santa, que nós conhecemos durante o período lá em Camboriú, só acreditaram que a criança não tinha morrido, quando no outro ano voltamos de férias e a criança estava forte, bonita. Meu pai pagava o abacate em Balneário Camboriú a preço de ouro, para não faltar, para não deixar faltar o único mamá que o Jedi aceitava, abacate. Muitas vezes, papai teve que encomendar o abacate do norte do Brasil, do nordeste, porque era o que mais Jedi gostava de comer, era abacate, era o mamá, fazia-se o mamá com abacate. Então, quando não era a época de abacate, ali pelo menos da região nossa, papai mandava trazer. Ele falava, vamos importar abacate de onde tiver. E vinha abacate de longe, até do norte. Hoje, quando conto para o Jedi sobre o nosso pai, correndo pelo Balneário Camboriú, batendo as canelas atrás de abacate, ele se acaba de gargalhar. O Jedi vingou. O amor venceu.
ele caminhou, ele falou, ele estudou, sem nunca sequer saber o que é ter uma convulsão ou um membro torto. Como o pediatra havia dito, que se ele ainda assim sobrevivesse, ele ia ficar todo torto. E se tornou um menino saudável, esperto e amado por todos que têm o prazer de se aproximar dele. Os que não chegam nele e não têm esse prazer, ele mesmo faz a vez e se aproxima. E proporciona esse prazer e garante, conquista qualquer um em um estalar de dedos. Quando digo que Deus escolhe onde e para quem vai confiar um tal, é porque me lembro, antes de Jedi nascer, meus pais e eu, vendo os desfiles de 7 de setembro, nos emocionaram ao ver a passagem da APAI. Quando passou a APAI, tanto meu pai e minha mãe ficaram todos emocionados e eu também. Eu, inclusive, me emocionava mesmo sendo ainda pequeno, e não sei o porquê, mas eu sempre chorava em ver nos desfiles de 7 de setembro aquela participação das crianças da APAI. Todos chorávamos, enquanto muitos riam. Também ligo isso a um outro fato. Quando eu era pequeno, eu estudava no colégio Nossa Senhora Aparecida. Tínhamos na sala um ser especial, entre aspas. Não era exatamente um tal, mas ele era diferente. E por ser diferente, era o divertimento de muitos. Era o divertimento do Marcelo, do Everton, do Gustavo, do Paulo Roberto, do Eduardo e de outros. Ele era espancado todos os dias, próximo à cantina, pelo simples prazer de verem ele gritar, ele chorar. Eles eram da minha turma, mas eu nunca tive a coragem deles. Sempre era o que ficava olhando ou apanhando junto. E que mesmo pequeno, ainda o tomava em meus braços, eu conduzia até a sala da irmã superiora para os procedimentos e cuidados dos ferimentos. Me cortava o coração e posso dizer que foi uma das partes mais tristes e chatas da minha infância. Ver aquele menino, aquele ser, entre aspas, diferente, especial, ser motivo de gozação, ser motivo de brincadeira por parte de outros. E muitas vezes apanhei junto com ele para tentar defendê-lo. Em 1992, eu trabalhava na prefeitura, já era crescido, meu irmão também, porém com uma pequena dificuldade ainda para falar. Quando um colega do meu trabalho, adulto já, ligava na minha casa para escutar a voz do meu irmão e depois me satirizar imitando o alô do meu irmão por telefone. Esse colega da prefeitura, ele ficava arrebentando, satirizando, brincando com o alô do meu irmão. E eu me trancava no banheiro da prefeitura e chorava. Quando minha mãe tomou conhecimento, ela virou uma onça. E depois de um rosnar de uma mãe que vira onça, quando a presa é sua cria, este sem noção nunca mais tocou no assunto. E nem mais ligou para casa, depois que a minha mãe foi tirar satisfação com ele. Porque ele ficava tirando sarro do meu irmão, principalmente do alô. São diversos os poréns que me fazem acreditar que Jedi era mesmo para ser nosso. De uma família amorosa, pais ímpares. Eu tive o meu tempo de rebeldia e dei muitos desgostos para os meus pais. Mas veio em nossa vida um bálsamo, uma pessoa vinda das estrelas, quem sabe com uma única razão, resgatar todos os momentos de vida que eu mesmo, considerado cidadão normal, talvez tenha roubado dos meus pais. Eu sempre fui a preocupação maior dos meus pais,
Eu sempre fui a eterna preocupação. O especial é o Jedi. Mas a preocupação dos meus pais era eu. Era comigo. Eles, meus pais, já partiram. Minha mãe Lourdes de câncer em 2007 e meu pai Jurandir em 2009 de infarto. Para que eu pudesse entender de uma vez por todas tal preocupação. Eu era todas as fichas que os meus pais tinham para o futuro do meu irmão, que hoje é um homem, muito mais homem do que eu, muito mais homem do que eu, que faz tudo o que qualquer pessoa considerada normal faz. E vai além, porque ele estuda, ele é dono dos afazeres domésticos. Enquanto eu escrevo essa carta, ele está secando louças, arrumando os talheres minuciosamente nas gavetas. É um ser preocupadíssimo com a reciclagem do lixo. É muito querido em qualquer rodinha que se aproximar. Já chegou aos 32 anos, viu, doutor? Viu, doutor pediatra? Já chegou aos 32 anos. Como eu teria orgulho de citar seu nome, se eu lembrasse, viu, doutor? Mas nem na época eu gravei seu nome, muito menos agora, e nem quero também. E essa idade haverá de no mínimo dobrar. Sabe por quê? Porque a missão dele não terminou lá no berçário da maternidade, e tampouco termina aqui. Ele sabe que ainda temos muito a nos cuidar, tanto eu dele, quanto mais ainda ele de mim. Eu ofereço essa breve história com carinho para o meu irmão Jedi. Meu irmão, o único amigo que eu confio plenamente. Posso dizer que ele é meu pai, porque ele se preocupa muito comigo. Posso dizer que ele é meu conselheiro, porque ele me dá bons conselhos. Ele é o meu livro de piadas, porque ele é muito alegre, e também de poesias. Há poesias de abobrinhas, de inocência. Enfim, o Jedi é para mim, e eu sou para ele. Dois eternos manuais de instruções. Juntos vivemos e aprendemos a cada segundo. Nesse dia internacional da síndrome de Down, aceite Jedi com carinho, o mesmo carinho com que reposto hoje, 21 de março de 2016, esse texto escrito por mim no ano de 2014, texto esse que você tinha me pedido e estava mesmo arranhando a minha garganta. Uma homenagem a você, meu irmão, conquistada, merecida e ilustrativa pela passagem do dia da síndrome de Down. Quem me dera ser dono de todos os monguinhos, entre aspas, é assim que eu chamo ele, que existem por aí. Acredito que eles só serão superados em carisma, inteligência, carinho, inocência e pureza no dia que inventarem uma outra e nova síndrome qualquer. Amor incondicional e único que eu e minha família tivemos na vida e que nunca mais iremos experimentar. Acredito que em todas as ramificações da família que virão, nunca mais veremos uma breve história como esta sobre um Down, pelo menos na minha família, não mais além desta do Jedi. Uma pena, mas não mais. Pelo menos de acordo com a genética, não mais. Mesmo que não tivéssemos nada da vida, teríamos o Jedi. Mesmo que não tivéssemos nada na vida, teríamos o Jedi. Quem disse isso foi meu pai, Jurandir. Com amor pra você, Jedi. Te amo, meu mundinho. Eu vivo por você, para você e por você. Obrigado por cuidar tão bem de mim, da minha esposa Diane e da minha filha Dani. Você é muito responsável, é muito carinhoso, é muito amoroso e muito cuidadoso. Nunca poderia ter tido o irmão melhor do mundo. Nunca. Obrigado, Jedi. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Chabel Refosco Euriques, do
município de Caçador, Santa Catarina, fez questão que nós lêssemos essa pequena, singela homenagem ao seu irmão Jedi, que nasceu com a síndrome de Down. O médico deu 30 dias. Se ele passar dos 30 dias, não vai além de 8 a 12. Poderá ficar todo torto, não vai falar, não vai caminhar. Em outras palavras, vai ser um peso na vida de vocês. E ao contrário, não só ele superou os 30 dias, passou dos 8, chegou aos 12 e está com 32 anos. Nossos pais, infelizmente, faleceram, partiram. Mas eu cuido de Jedi e Jedi cuida de mim. Meu pai disse essa frase que eu não esqueço jamais. Mesmo que nós não tivéssemos nada na vida, teríamos o Jedi, a maior riqueza. Porque quem perdeu tudo numa enchente, quem perdeu até a própria casa, quem perdeu tudo, sabe muito bem o que é perder coisas valiosas. E ainda que tudo aquilo fosse valioso, não seria nada perto de Jedi. O nosso irmão com síndrome de Down, meu irmão com síndrome de Down, meu pai e minha mãe, quando partiram, tinham certeza de que eu seria o responsável, como de fato sou. Me casei, tenho uma filha e Jedi continua comigo. Ou melhor, eu continuo com ele. É um pelo outro, nós dois juntos nos amamos muito. E foi depois da perda de meus pais que eu ainda pude descobrir que a minha missão seria ainda maior, de entender mais e melhor um amor incondicional, que é o amor do meu Donguinho, o amor de Jedi, meu irmão com síndrome de Down. Te amo, meu bom. Eu vivo com você, pra você e por você. Obrigado por cuidar tão bem de mim e também da minha esposa Diane, da minha filha Tami. Você é muito responsável, carinhoso, amoroso e cuidadoso. Nunca poderia ter tido irmão melhor do mundo. Obrigado, Jedi. Obrigado, meu irmão. Obrigado por você ser meu irmão. Jael Refosco Eurico, Caçador, Santa Catarina. Quando você não escolhe, Deus. Quando você não escolhe, e Deus escolhe você. Síndrome de Down, trissomia do cromossomo 21. É um distúrbio genético causado pela presença de um cromossomo 21 extra total ou parcialmente. Wikipédia. Coloquemos a Wikipédia de lado por um instante, ou qualquer outra definição, e voltemos ao ano de 83, quando uma enchente catastrófica colocou o trabalho de anos dos meus pais por terra em questão de algumas horas. Perdemos tudo, até a casa em que morávamos a perdemos. Que triste. Eu era pequeno e me lembro como se fosse hoje. Foi muito difícil. Passamos por um momento muito ruim, muito mal. Mas pulemos para da tristeza de 83 para o ano de 84, quando minha mãe descobriu que estava grávida pela segunda vez. E em breve daria luz a um cisco da enchente. Era assim que nós chamávamos, esse aí, o cisquinho da enchente. E nasceu o Jedi, mais um com a letra J. E nasceu desacreditado pelo médico pediatra. Hoje tem 32 anos e não poderia ter um irmão melhor que Jedi, portador da síndrome de Down, mas acima de tudo, portador de um amor incondicional, de uma inteligência, de um carinho que só mesmo os grandes podem possuir. Nesta carta eu homenageio e ao mesmo tempo agradeço a Deus por ter o meu irmão Jedi, um Down
em minha vida. Alô? Alô? Boa tarde, quem fala? É a Wanda aqui de São Bernardo. Oi, Wanda, você ouviu a carta? Ouvi, muito linda. Você tem alguém na família? Eu tenho dois Dalzinhos. Eu tenho um sobrinho, Alex. E aí Deus mandou um pra mim, o Lucas. Puxa, quantos anos tem o Lucas? O Lucas tem 2 anos e meio. 2 anos e meio. É lindo. Olha só. Quer dizer, na verdade, o médico pediatra foi muito duro, foi muito cruel, né? Foi muito. O meu Lucas, eu fiquei sabendo já no ultrassom. Ah, no ultrassom. Fiz o morfológico, aí já descobri que vinha com síndrome de Down. Ele me abença. Você tem o mesmo sentimento que esse irmão tem pelo teu Down? Com certeza. Demais. Você tá sabendo saúde? Saúde? Pra te cuidar dele. E você vai ter essa saúde para poder desfrutar do que o teu filho, Lucas, né? Meu Lucas. Vai te proporcionar durante toda a vida. O que ele já proporciona hoje vai ser muito mais Amém. a cada dia que vocês viverem juntos, com toda certeza. Amém. Graças a Deus. Wanda, um beijo para você, viu? Ô, Tericoinha, obrigado. Aí, gente, olha a emoção de uma mãe que também tem um Down em casa, com 2 aninhos e meio, que é o Lucas. É a maravilha da vida dela, é a felicidade, a alegria. 2h35. Rádio Capital. Hoje, Dia Internacional da Síndrome de Down. Quando você não escolhe, e Deus escolhe você. A emoção do povo. Programa Eni Correia. Estamos encerrando, gente, a sessão Que Saudade de Você. Todas as tardes, às 2h, o maior sucesso do rádio, o maior ibope do rádio. Quero agradecer a todos pelo carinho e pela atenção. Um grande abraço. Eni Correia, bom dia!